Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto do Alfredo Jaconi, onde o Inter empatou com o Juventude em 0-0 e a gente fica na dúvida, né? Afinal, foi um bom resultado ou foi um resultado ruim? O fato é que a decisão ficou para o Beira-Rio, mas eu quero falar também sobre alguns bastidores que a gente colheu aqui no Alfredo Jaconi. O Inter muito irritado com a postura do Grêmio em relação à arbitragem e uma boa notícia que vem aqui do gramado pra gente ficar otimista e preocupado também em relação à Ener Valencia. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal temos muitas coisas a falar, né? O Colorado voltou a campo e ficou no empate em 0-0 contra o Juventude. A repercussão disso a gente faz aqui no canal com a força do Vista Menino Deus, empreendimento da Nine Imobiliária que vem para você, né? Que tá pensando em investir, morar ou investir perto do Beira-Rio. Com uma pequena entrada e parcelas de R$ 950 por mês, você pode adquirir um terreno em uma região privilegiada de Porto Alegre, próximo ao Beira-Rio, da nova orla do gasômetro. E mais do que isso, né? Você pode fazer ele, né, de Airbnb, alugar, fazer uma renda extra de forma vitalícia, tá bom? Então quer saber mais sobre o Vista Menino Deus? Tô deixando o QR Code na tela para que você conheça mais sobre o projeto e para que você, que quer conhecer mais a fundo ainda, marcar uma visita no plantão de vendas, lembrando que os primeiros 10 primeiros que marcarem a visita concorrem a uma camisa oficial do Internacional, se for inscrito aqui do canal ou lá do Vozes do Gigante, beleza? Eu vou dizer pra vocês uma coisa, tá? Dá pra ver o empate pelo copo meio cheio e pelo copo meio vazio. Vou começar pelo copo meio vazio, afinal, quando a gente veio para esse confronto com a possibilidade, né, de bater o Juventude, de chegar de novo, né, numa final, coisa que o Inter não chega desde 2021, a gente sai com um sentimento frustrado. Afinal, né, o Inter tem mais qualidade que o Juventude, o Inter tem mais elenco, o Inter vinha numa crescente muito maior, vinha de 10 vitórias consecutivas, classificação na Copa do Brasil, contra o Nova Iguaçu, que inclusive é finalista agora do Campeonato Carioca, né, vencendo o Vasco da Gama por 1-0, então agora cresce um pouquinho de tamanho a vitória do Internacional lá em Brasília, venceu o Grenal, venceu, né, o Juventude mesmo aqui no Alfredo Jaconi com o time reserva. E aí, claro, quando tu vê o jogo que o Inter fez, né, dividido em duas partes, um bom primeiro tempo e um segundo tempo horroroso, a gente sai frustrado nesse sentido. Agora, se a gente for olhar, né, por um lado mais positivo, um copo meio cheio, de que o Inter, mesmo jogando mal, o Inter mesmo com individualidades abaixo, Wanderson, Alan Patrick, o Valencia, né, que é um cara sempre muito importante, mas perdeu gols importantes hoje também, o Arangues e o Bruno Henrique, que não funcionaram da melhor maneira, o Inter empatou em 0-0, sem sofrer gols, e leva a decisão para o Beira-Rio na próxima segunda-feira, 9h30 da noite, jogando para fazer o que vem fazendo. Se o Inter repetir tudo o que fez até agora no Beira-Rio nessa temporada, o Inter estará na final. Aliás, o Inter não perdeu pontos ainda dentro do Beira-Rio nesse Campeonato Gaúcho. Então, é só fazer o simples. 1-0, classifica o Inter. 6-0, classifica o Inter. 2-3-0, classifica o Inter. Então, esse é o ponto, o novo empate leva a decisão para os pênaltis. Falando um pouquinho do jogo, é claro que a gente tem que destacar mais a parte defensiva do que ofensiva, né? Afinal, o Inter não funcionou muito do meio para frente, teve algumas escapadas no primeiro tempo, como essa do Ener Valencia, onde ele arranca sozinho, tenta driblar o goleiro e acaba se atrapalhando, e a segunda, para mim, né, a mais imperdível, vamos dizer assim, né? Tava cara a cara com o goleiro, depois de uma linda jogada do Maurício com o Alan Patrick, e aí ele perdeu um gol que seria importante. Fato é, né, que defensivamente o Inter foi muito bem. O Antony foi o melhor jogador em campo. E aí volta aquela pergunta, né? Volta e meia a gente fala sobre goleiro, sobre o Inter ir atrás de algum jogador, se fala no Gustavo do Criciúma, no próprio Tadeu do Goiás, e o Antony a cada jogo vem evoluindo, vem crescendo, tá mostrando algo muito positivo, que é aquela saída arrojada nos pés dos jogadores. Já fez isso 2 vezes aqui contra o Juventude e evitou o que seria o gol dos caras. Muito bem posicionado, saindo bem nas bolas aéreas, hoje fez um partidaço e voltou a ser eleito, né, pelo menos no Vozes do Gigante, como o gigante do povo. Imagino que nas outras transmissões, né, isso também tenha acontecido. Vitão fez um bom jogo, Mercado voltando de lesão também, né, salvou algumas bolas importantes, René fez um bom jogo, Bustos também, e aí do meio pra frente já citei, né, não gostei muito. Gostei da entrada do Bruno Gomes, entrou bem na partida, mas o fato é que o Inter não mereceu vencer e perder talvez fosse injusto. Então o empate fica de bom tamanho para a gente decidir no Beira-Rio. Sobre Ener Valencia, tá? E o capítulo à parte, eu quero falar aqui. Afinal, ele saiu de novo, né, com uma pancada no tornozelo. Ele foi perguntado na entrevista, o Kudê foi perguntado na coletiva sobre o Valencia e disse que ainda não tem maiores informações. O que eles têm de relato é que o Valencia disse para eles que ainda dói.
muito, né, a região do tornozelo, e que por isso ele foi sacado, né, no segundo tempo para a entrada do Alari. Ainda não se tem um diagnóstico, afinal, né, o Wener, teoricamente, agora se juntaria à seleção equatoriana para 2 amistosos, contra a seleção da Guatemala e contra a seleção italiana. Resta saber se ele vai ser cortado ou se ele vai ter condições de jogar. É aquela coisa, né? O Wener vive um período de amor e ódio com a torcida, né? Uma temporada brilhante, mas na semifinal perdeu 2 gols. E aí já volta todo aquele filme de terror do Fluminense. Eu não gosto muito disso, tá? Acho que ele é um cara importante, cria bastante, é fundamental para o time e tenho certeza, né, que está guardando os gols para o momento que a gente for precisar, seja ele, quem sabe, né, se jogar na segunda-feira ou numa eventual final contra o Grêmio ou até mesmo contra o Caxias. Um capítulo à parte foi a arbitragem. Afinal, o Inter se mostrou muito incomodado, por mais que não tenha nominado quem disse, mas o recado é para o Grêmio, né, que ontem venceu o Caxias, aqui em Caxias do Sul, por 2-1, e o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, falou muito sobre a arbitragem, dizendo que o Grêmio é o único grande prejudicado nos campeonatos estaduais pela arbitragem do Campeonato Gaúcho. O Alberto Guerra, através das redes sociais, presidente do Grêmio, também, né, falou que o Grêmio vem sendo constantemente prejudicado pela arbitragem. O Antônio Brum, vice de futebol, já falou, né, que ninguém vai tirar o campeonato do Grêmio na mão grande, colocando o campeonato sob suspeição. E hoje o presidente Alessandro Barcelos se manifestou antes do jogo, para não parecer aquela coisa meio oportunista, né, de falar depois da partida, por mais que a arbitragem do Lucas Horn tenha sido ruim para o Inter e para o Juventude, tá? Talvez em não lances capitais, a contestação em relação a um pênalti, né, que o Maurício chuta e a bola pega no braço do jogador do Juventude, mas no decorrer do jogo, assim, sabe, invertendo escanteio, invertendo falta, cartões que ele deixou de aplicar, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E o presidente falou, né, que o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, deveria agir contra quem coloca o campeonato em suspeição a cada rodada, a cada erro de arbitragem. E é claro que erros acontecem, né? Afinal, os hábitos são ruins nesse sentido. Mas, né, ficar toda hora, né, estão armando para o Inter ganhar, o Grêmio é prejudicado, aí fica ruim para todo mundo, chegou a dizer que isto não é um campeonato de várzea. Uma manifestação fortíssima do Alessandro Barcelos. Tá bem? Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí, velho, hoje não deu, né? O Inter não venceu, mas amanhã, né, já tem a data FIFA, já começam os jogos aí nessa semana entre seleções. E aí, na outra semana, lá na segunda-feira, Inter e Juventude voltam a jogar. E aí vale o teu palpite lá na KTO. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!